Glorificado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma honra nós estarmos aqui. Nós louvamos a Deus pela Igreja Batista Renascer aqui na Bélgica. Muito obrigado, pastor Renato, pela confiança, pelo convite. Nós louvamos ao Senhor porque nós nos sentimos honrados de estarmos aqui. Como o evangelista disse, eu estou aqui acompanhado com a minha esposa, a pastora Joelma, está aqui à frente. É a mulher mais linda da face da terra, amém? Irmão, é a mulher mais linda da face da terra. Eu sou um privilegiado do Senhor. Talvez você pode olhar para mim e olhar para ela e falar assim, Deus faz milagre mesmo, tá? É porque nós cremos num Deus que faz milagre. Nós cremos num Deus que é poderoso, Deus que se faz presente na nossa vida, quando nós abrimos o nosso coração e nos colocamos à disposição do Senhor. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela receptividade, por todo o amor derramado sobre a minha vida, a vida da minha esposa, e nós louvamos ao Senhor pela vida dos irmãos. Nós estamos muito gratos a Deus, muito felizes, porque nós sentimos um amor muito grande pelos irmãos, e ontem eu estava conversando com a minha esposa, né, e a gente falando assim, olha, a igreja é muito amável, muito receptiva, e eu amo vocês, irmãos, eu amo de coração, nós amamos vocês de coração. É a primeira vez que nós viemos aqui, mas eu quero dizer para vocês que o amor que nós sentimos por esta igreja, pastor, é resultado do amor que vocês derramaram sobre as nossas vidas. Nós nos sentimos muito amados e por isso a reciprocidade é a mesma, e nós passamos a amar os irmãos de uma forma incondicional. Vocês são bênçãos, e eu tenho convicção que Deus plantou vocês aqui nesta igreja, nesse país, para que muitos possam conhecer esse amor verdadeiro, esse amor que supera qualquer situação, esse amor que vem direto do trono de Deus. E é baseado nesse entendimento, nesse amor, que Deus colocou no meu coração uma mensagem para trazer para os nossos corações, para compartilhar com os irmãos no dia de hoje. Deus falou muito no meu coração e hoje eu estou sentindo, na verdade, que essa mensagem o Senhor já estava preparando esse ambiente, já estava preparando as nossas vidas para o que seria ministrado nesse domingo pela manhã. E o tema da mensagem é a bênção que transborda. A bênção que transborda. Eu posso dizer isso com muita convicção, porque eu me sinto amado pelos irmãos, eu me sinto amado por Deus, e quando nós recebemos uma bênção do Senhor, nós precisamos aprender a transbordar as bênçãos de Deus na nossa vida. Eu tenho convicção que todos nós gostamos de ser abençoados e temos uma expectativa de ser abençoados, sim ou não? Verdade? Então, por mais que as pessoas falam assim, você está na presença do Senhor por causa da bênção, não é por causa da bênção, é porque eu adoro ao Senhor, mas eu tenho convicção da bênção que eu vou receber. Então não é por causa dela, mas eu tenho essa convicção, que eu vou ser abençoado, você vai ser abençoado. Mas quando nós somos abençoados por Deus, nós temos que entender que existe um propósito nessa bênção. E o primeiro propósito é glorificar e exaltar o nome do Senhor. Certa vez nós ouvimos uma mensagem e ficou gravada no meu coração, que Deus olha para nós e tem uma expectativa, olha para a terra e vê pessoas que Ele quer abençoar. O nosso Deus é um Deus que ama abençoar as pessoas. Nosso Deus é que sente prazer em abençoar as pessoas, mas Ele olha para nós e espera que nós não sejamos como represas, irmãos. Represas, aqui fala represa também, quando a água desce e é represada, tem um lugar que é represa. Então por que Deus olha para nós e não nos quer ver como represa? Porque represa é um lugar que a água chega, a bênção chega e ela fica parada. A bênção de Deus na nossa vida, ela não pode ficar represada. Nós não podemos reter as bênçãos de Deus na nossa vida. Porque quanto mais a represa é cheia de água, vai chegar um momento que ela não vai comportar,
E quando ela não comportar isso, ela vai explodir, ela vai estourar. E quando isso acontece, causa uma destruição, causa danos para aquilo que está próximo. Nós ali no Brasil, nós tivemos recentemente várias experiências com o transbordar de uma represa, com o rompimento de uma represa, que causou muitos prejuízos, muitas vidas foram ceifadas. Por quê? Porque ela ficou acumulando, até não aguentar mais, até não suportar mais. Mas também da mesma forma que nós não podemos ser vistos como represas, o Senhor quer nos ver como rios, rios que levam águas abençoadoras para onde nós passarmos, para onde nós caminharmos no decorrer da nossa vida, ao longo da nossa jornada, nós possamos levar as bênçãos de Deus para todas as pessoas, irmãos. Então o nosso Deus é um Deus da bênção, amém? Mas Ele não quer nos ver como represa, Ele quer nos ver como rios que vão transbordar, vão abençoar outras pessoas. Você concorda com isso? Amém? Então o nosso Deus é o Deus da bênção, é o Deus que quer nos abençoar. Ele não quer que a gente seja como represas, reter tudo que nós recebemos, mas Ele quer que a gente venha transbordar a bênção do Senhor. E baseado nesse entendimento, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11, do verso 21, aliás, do verso 11, capítulo 11, verso 23 ao verso 24. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23 e verso 24. Eu sei que hoje é um momento, é uma manhã, é um dia muito especial, é um dia da ceia, um dia de nós participarmos do corpo e do sangue de Cristo. Eu não vou ministrar sobre a ceia, mas eu quero citar como referência esse texto que o Senhor falou profundamente ao meu coração. E nesse texto diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Senhor Deus, Pai querido, Deus, nós louvamos e exaltamos o teu santo nome. Obrigado, Senhor, por esse dia, porque foi o dia que o Senhor fez e nós nos alegramos nele. Obrigado, a Deus querido, por este culto tão maravilhoso, ó Pai querido, onde nós já sentimos a tua presença e agora clamamos pelo que teu Espírito Santo irá falar aos nossos corações. Pai querido, nós pedimos ao Senhor, fortalece a nossa alma, fortalece o nosso espírito, Senhor, através da tua palavra, que a tua palavra é a verdade, é fonte de alimento, é fonte de vida para os nossos corações, ó Pai querido. E eu me coloco na dispensação do teu Espírito Santo nesta manhã, em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos numa manhã de ceia. Nós acabamos de ler um texto que fala da ceia, desse momento tão importante, e eu glorifico a Deus, porque eu e a minha esposa, uma das coisas que nós amamos e não abrimos mão é de participar da ceia. Então por isso que alguns compromissos que a gente tem, a gente até fala assim, no dia da ceia nós vamos ficar na igreja, porque nós não gostamos de ficar longe ou não participar da ceia. Mas eu glorifico a Deus, porque não existe coincidência, tudo é providência de Deus na nossa vida, amém, irmãos? E hoje, quando nós ficamos sabendo que seria uma manhã de ceia, eu falei assim, é Deus que está nesse negócio, é Deus que está nessa agenda, é Deus que está providenciando tudo. Então quando nós sabemos que hoje aqui é a manhã de ceia, eu fiquei muito feliz e grato ao Senhor, porque nós sabemos que a ceia não é simplesmente um ajuntamento de pessoas. A ceia nós sabemos que não é simplesmente vir e comer do pão e beber da videira, do fruto da videira. É muito mais do que isso, porque a própria palavra do Senhor fala que, no mesmo capítulo, nos versículos 20 até o 22, que não é para o ajuntamento de pessoas, que se fosse para isso, nós ficaríamos em casa, comendo e divertindo, e ajuntando, e celebrando com a nossa família.
Mas não é esse o propósito de estarmos na ceia do Senhor, é porque através da ceia do Senhor, emana um poder sobre nossas vidas, um poder de fortalecimento, uma unção de crescimento sobre as nossas vidas, uma unção de vida sobre as nossas vidas, uma unção de poder sobre as nossas vidas. Isto é o propósito da ceia. É por isso que a nossa alma deseja ardentemente, precisa sempre esperar por esse momento, desejar por esse momento, irmãos, porque a ceia é uma bênção de Deus para nossas vidas, e é uma das maiores representações do poder da bênção que transborda. Em Lucas, no capítulo 22, no verso 15, quando a ceia foi instituída por Jesus Cristo, foi o primeiro momento da ceia, e a palavra diz que o próprio Jesus, ele disse para os seus discípulos: desejei ansiosamente, em algumas versões, desejei intensamente participar convosco desse momento. A ceia no primeiro momento foi um entendimento, foi uma vontade, foi algo que nasceu no coração de Jesus e passou para os discípulos. E eu fiquei atento à ministração do louvor nessa manhã, quando nós precisamos ter essa sede, esse desejo da volta do Senhor Jesus, porque no primeiro momento, irmãos, é o Senhor Jesus que disse: eu desejo ardentemente, intensamente participar dessa Páscoa, dessa ceia, dessa cerimônia convosco, até que eu morra, até chegar a minha hora, até que eu vá para a crucificação, até que eu venha cumprir a minha missão. Mas nesses dias, irmãos, enquanto nós estamos esperando o retorno do Senhor Jesus, esse desejo tem que estar no meu coração, esse desejo tem que estar no seu coração, de nós um dia nós vamos participar das bodas do Cordeiro, da ceia celestial, com Jesus Cristo nosso Senhor, porque um dia nasceu no coração dele, mas hoje arde no meu coração, hoje arde no seu coração, porque nós iremos em breve participar da ceia do Senhor com ele. Irmãos, e a ceia é uma das representações da bênção que transborda. Primeiro Jesus ensinou aos discípulos, os discípulos abraçaram, foram abençoados com esse momento, mas os discípulos não reteram aquele momento, eles não ficaram somente assim: não, é uma bênção, mas vamos ficar só com a gente, vamos ficar com essa bênção conosco, é uma bênção especial. Não, os discípulos começaram a ensinar para as outras pessoas, os discípulos começaram a compartilhar a ceia com as outras pessoas. Todos aqueles que acreditavam no Senhor Jesus, todos aqueles que acreditavam que Jesus é o Filho de Deus, falaram assim: não, tem uma bênção para compartilhar com vocês. O Senhor Jesus nos ensinou algo, o Senhor Jesus nos deu uma bênção, e essa bênção não é só para a gente, essa bênção é para todos. E eles começaram a ensinar, eles começaram a chamar as pessoas, e essa bênção chegou na vida de Paulo. Paulo também recebeu e participou da ceia, e a Bíblia fala que ele disse aqui no texto: olha, o que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. O que eu recebi do Senhor, eu também quero compartilhar com vocês. Paulo foi outro que pensou assim: eu não posso reter a bênção, eu não posso ficar com isso só para mim, é poder demais, é bênção demais, é algo espiritual, e se é espiritual tem que ser compartilhado, irmãos. E ele disse: o que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. A bênção que transborda. E Paulo aqui ensinando para a igreja de Corinto, falando assim: olha, eu fui abençoado com a ceia, eu aprendi com os discípulos, eu recebi do Senhor Jesus algo especial, e eu preciso compartilhar com vocês, irmãos da igreja de Corinto. E ele escreve, ele ensina. E eu quero dizer para você nesta manhã, esta mesma bênção que encheu a vida de Paulo, transbordou na vida dos coríntios, dos irmãos crentes de Coríntios lá.
Eu quero dizer que essa bênção também chegou até hoje, nesta manhã, porque essa bênção está transbordando de geração em geração. Essa bênção vem se multiplicando, essa bênção vem acompanhando a humanidade, essa bênção vem acompanhando a igreja, e aonde tiver um crente, aonde tiver um representando o corpo de Cristo, a bênção tem que transbordar aonde nós estivermos, irmãos. Aonde nós entrarmos, nós temos que multiplicar, nós temos que transbordar a bênção de Deus na nossa vida. Talvez você simplesmente só pense em ser abençoado. Eu preciso da bênção, eu também preciso, todos nós precisamos. Todos nós somos carentes de sermos abençoados. Mas nós não podemos ser como represas. Nós temos que ser como rios, levando todas as nossas bênçãos para abençoar as pessoas. Pessoas precisam ser abençoadas através da nossa vida. Jesus, ele veio ao mundo, cumpriu a sua missão, morreu por mim, morreu por você, morreu pela humanidade, foi crucificado, ressuscitou e hoje está junto ao Pai, esperando o momento certo para nos levar até Ele, amém? Agora, enquanto isso não acontecer, irmãos, nós somos os responsáveis, nós temos essa missão de levar a bênção de Deus a outras pessoas. Nós precisamos entender, irmãos, que a bênção de Deus precisa chegar até outras pessoas, precisam transbordar na nossa vida. Nós precisamos transbordar a bênção às pessoas, aos lugares onde nós estamos. Eu sei que a maioria aqui é imigrante, como eu e minha esposa somos ali em Lisboa. E por muito tempo, quando nós chegamos a um lugar, nós ficamos perguntando para o Senhor: Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Por que que eu estou aqui? E parece ser uma dúvida, um questionamento diante de uma dificuldade, diante de um momento que nós não compreendemos. Mas eu quero trazer uma resposta para o seu coração, assim como o Senhor trouxe uma resposta para o meu coração e o coração da minha esposa. Nós estamos no lugar onde Deus está preparando um povo para ser abençoado, e nós estamos neste lugar. Você está neste país porque existe uma bênção de Deus para transportar neste lugar, irmãos. Deus te trouxe aqui porque você é um canal de bênção de Deus para este lugar. É a bênção que transborda aonde você colocar a planta dos seus pés. Aonde você chegar, você vai abençoar, você vai modificar, você vai transformar o ambiente, você vai alcançar as pessoas. É por isso que você está aqui, é por isso que eu estou aqui, é porque existe uma bênção de Deus em nós, para ser transmitida, para ser transbordada a outras pessoas. Nós não podemos pensar só em nós, porque a visão de Deus é bem mais ampla, é bem maior do que os nossos pensamentos. Deus nos abençoa para nós abençoarmos outras pessoas. Eu não sei aqui, mas em Portugal, antes de nós chegarmos lá, as pessoas falavam que era uma terra seca, era um povo frio. E nós ficávamos preocupados: Senhor, o que eu vou fazer lá? Se lá é tão frio, se lá é tão difícil. E Deus sempre ministrando no nosso coração: eu mando pessoas para onde há uma necessidade. A necessidade é maior do que a sua perspectiva, irmão. A necessidade do agir de Deus numa nação, num lugar, é maior do que as nossas expectativas, amém? Se Deus nos conduz a um lugar, porque Ele sabe da necessidade do lugar. Se tem algum ambiente difícil, se tem algum ambiente complicado, Deus vai te colocar lá. Deus vai te colocar naquele ambiente para você abençoar, transformar aquele ambiente. Se tem alguma pessoa com coração duro, é para levar alguém que vai levar uma palavra, que é um martelo, que desmiuça a penha, desmiuça a rocha, destrói toda a dureza do coração. É por isso que nós estamos lá. Essa bênção que transborda, nós temos que aprender a transbordar as bênçãos de Deus. E quando nós entendemos isso,
nós precisamos entender que o transbordar das bênçãos de Deus na nossa vida honra e glorifica o nosso Deus. Fala assim para o seu irmão: a bênção de Deus na sua vida é para honrar e glorificar o nome dEle. É para isso, irmãos. A Bíblia diz que o homem mais sábio do mundo foi Salomão. E Salomão escreveu os Provérbios, capítulo 3, verso 9 e 10. Ele disse assim, está na Bíblia Sagrada: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias dos teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Eu quero ficar apenas com a parte A. A primeira parte aqui, quando Salomão diz que honra o Senhor com aquilo que você tem, honra o Senhor com as bênçãos que você recebeu, honra o Senhor com aquilo que Deus te entregou. Porque quando nós honramos ao Senhor com aquilo que Ele entregou nas nossas vidas, irmãos, as pessoas começam a conhecer não só a bênção, mas começam a conhecer o Deus da bênção, amém? Se nós somos abençoados, não é porque nós somos melhores, não, é porque o nosso Deus quer agir através da nossa vida. A bênção de Deus é para glorificar e honrar o nome dEle. Vira para o seu irmão e faz assim, ó, faz assim para ele assim, ó: não é você não. Faz assim: não é você não, não é por você não. Pode falar: não é por você. Aí você fala assim de novo assim, ó: é para Ele, é para Ele, é Ele que vai ser honrado, é Ele que vai ser glorificado. Você é um instrumento de Deus. Deus está agindo através da sua vida. Então não glorifica o Senhor pela bênção, mas glorifica o Senhor porque você é instrumento de Deus. Amém, querido? É por isso que a bênção transborda. Quando tem uma pessoa que se coloca assim: Senhor, pode me abençoar, que outras pessoas vão ser abençoadas. Deus derrama bênção sobre a sua vida, irmão. Deus derrama graça, poder, unção sobre a sua vida, porque você se dispõe a transbordar, a abençoar as pessoas. Agora, quando a pessoa tem um coração assim: não, manda bênção, Senhor, porque eu preciso, eu quero, eu sonho, é o meu sonho ter. Sabia que quando você fala assim, é o meu sonho ter, impede a bênção de Deus na sua vida? É por isso que tem muita oração que Deus não responde, é porque nós não sabemos orar. Deus realiza sonhos, mas os sonhos de Deus são maiores do que o nosso. Ana não podia ter filhos, ela pediu um filho, Deus deu, mas Deus sabia que o coração dela, que ela ia entregar o filho, Deus já sabia, e entregou Samuel no templo, porque falou assim: o Senhor realizou o meu sonho, mas se o meu sonho entregar nas tuas mãos, tem um sonho maior, tem um projeto maior, toma, Senhor, tudo é teu, o meu filho é teu, tudo que eu tenho é teu, pode usar, Senhor. Você está disposto a entregar? Você está disposto a deixar Deus transbordar a bênção na sua vida? Manhã de ceia, manhã de celebração, nós estamos diante de uma bênção que transbordou até nós. Nós fomos alcançados por uma palavra de salvação que transbordou até nós. Talvez nós estamos longe da nossa família, longe do nosso país, por causa de uma pessoa, por causa de uma pessoa que precisa ser abençoado, ser transformado. Nós não estamos fora do nosso país porque nós temos que ganhar dinheiro, ou ganhar multidões, não. Deus pode estar nos usando, tirando da nossa nação, da nossa família, por causa de uma pessoa, e aquela pessoa Deus vai usar para alcançar multidões. Ela vai em lugares que nós nunca iremos, mas um dia, mesmo se ela não lembrar de você, lá no céu está registrado no livro das obras. Existe alguém que se colocou à disposição para transbordar, para abençoar outras pessoas, e o reino de Deus crescer na face da terra por causa de uma pessoa.
que deixou Deus agir na vida dele. E quando eu entendo esse texto aqui, quando eu me aprofundo nesse texto, o Espírito Santo de Deus falou no meu coração: olha a consequência daquele que honra o Senhor com os seus bens. Olha a consequência do agir daquele que deixa transbordar as bênçãos do Senhor. E fala assim: honra o Senhor com os teus bens. Versículo 10: e encherão os teus celeiros e transbordarão os seus lagares. Salomão, na sua época, ele contemplava as coisas da terra, ele ficava olhando as coisas da terra, mas trazendo a realização espiritual, as coisas do céu, a simbologia do céu para a terra. E quando ele olhava assim para os celeiros, celeiros era lugar de guardar mantimento, guardar uma alimentação. Então tudo aquilo que era produzido nas colheitas, tudo aquilo que era produzido nas terras, era levado para dentro dos celeiros. E para que serviam os celeiros? Para guardar mantimento até o momento da sua utilização. Então o celeiro é lugar para guardar alimento, guardar mantimento até a hora da sua utilização. E quando eu percebo nesse texto aqui que ele fala que os seus celeiros estarão cheios, eu quero entender junto com você que a palavra de Deus está nos dizendo que nós somos, quando nós deixamos a bênção transbordar, nós somos, como diz a palavra do Senhor, celeiros cheios de mantimentos. Mantimento aqui, irmãos, é algo físico, é algo material. Quando nós nos permitimos ser usados pelo Senhor para transbordar a bênção, eu quero declarar, se você não entendeu ainda, que você e a sua casa é um celeiro de mantimento, é um depósito da bênção de Deus, é um depósito do Senhor nessa terra. E quando chegar alguém com alimento, sabe aonde encontrar, sabe aonde está o celeiro, sabe aonde está o depósito, porque a sua vida está cheia da bênção de Deus, mas não é para reter, é para multiplicar, é para espalhar, é para ser abençoado. Você é um celeiro de Deus nessa terra. A sua casa é um depósito de bênção, a sua família é um depósito de bênção. Irmãos, Deus olha para você e fala assim: ó, ali tem um celeiro, ali tem uma casa cheia de bênção, ali tem uma casa onde pessoas podem ser alimentadas, ali tem uma casa onde pessoas podem ser fortalecidas. Nós somos celeiros de Deus nessa terra. Ah, pastor, mas eu tenho muito pouco. Não, não é o quanto que você tem, é o quanto que você deixa Deus usar. Deus não está preocupado com tanto que nós temos, Ele está preocupado e querendo ver corações que se colocam à disposição. Humanamente falando, 5 pães e 2 peixinhos nunca poderia alimentar a multidão, mas foi colocado à disposição de Jesus. À disposição de Jesus. Coloca o que você tem nas mãos daquele que pode fazer aquilo que você não pode fazer. O que nós temos pode ser muito pouco, mas nas mãos de Jesus abençoa multidões, porque é o poder dele sendo manifesto através da sua vida, meu irmão, minha irmã. Receba essa palavra sobre a sua vida nesta manhã. Mas a consequência de nós nos colocarmos como rios, pessoas que vão transbordar a bênção de Deus, não para em apenas ser um celeiro, um lugar de guardar, um lugar de depósito, mas a Bíblia também fala que transbordarão de vinho os seus lagares. Ah, meu irmão, quando fala de lagar, aqui está falando especificamente do lugar que é produzido o vinho. Lagar é o lugar que naquela época eles
trabalhavam a uva e produziam o vinho. E eu fui pesquisar, eu também não sabia. Eu falo com a pastora Joelma, com alguns amigos, assim, o meu problema é ser pesquisador. Eu sou muito curioso. Então, quando tem algo que me chama a atenção, eu falo assim, eu tenho que pesquisar. Eu não consigo continuar sem pesquisar. E eu fui pesquisar como era um lagar. Já tinha visto fotos, imagens, já tinha lido na Bíblia, em vários momentos. Mas o que me chamou a atenção é que o lagar, ele tem dois ambientes. O primeiro ambiente era o lugar que eles traziam e despejavam as uvas. E naquele lugar de despejar as uvas, eles pisavam as uvas. Pisavam as uvas. Mas existe um segundo ambiente, que é um ambiente mais embaixo. Era um outro depósito. E enquanto mais eles pisavam as uvas, aquilo ia sendo espremido e depositava naquele outro ambiente. Mas quando eu fui pesquisar algo tão maravilhoso, irmãos, que existiam pessoas trabalhando no lagar para pisar a uva, produzir o suco. Existiam pessoas que ficavam na parte de baixo, na parte de baixo, olhando e falando assim: pode pisar que ainda não está cheio, pode produzir que ainda falta espaço. Tem gente que já entendeu. Mas quando chegava um momento, os trabalhadores que ficavam assim, para que já está cheio, para de pisar que já está cheio. Mas chegava um momento que os trabalhadores aqui, como não tinham muita função, ficavam apenas para isso, eles ficavam dispersos. Aí quando eles ficavam dispersos, aquele vinho, aquele suco derramava, e eles começavam a gritar: para, que não precisa mais pisar, porque o lagar está cheio e já está transbordando, meu irmão. Lagar é lugar de pisar a uva. Talvez você está passando por um momento que você está sentindo dor, você está sentindo aflição, lugar do processo. Você está no processo, está sendo amassado, está sendo pisado, está sendo trabalhado pelo Senhor. Canta labachai. Mas vai chegar um momento, que aquele trabalhar de Deus vai ter que parar. Sabe por quê? Porque o depósito vai estar cheio. O depósito vai estar cheio. Existem seres espirituais que vão falar assim: para de pisar, pode sair do processo, porque agora você está transbordando. Você não apenas está cheio, mas você está transbordando das bênçãos de Deus. Não sei se você ainda está aqui, mas eu quero profetizar que em breve você estará aqui, cheio do poder de Deus, cheio da bênção de Deus, cheio do mover do Espírito Santo de Deus, e vai parar o processo, porque quem está cheio, quem está transbordando, não precisa mais ser pisado, precisa ser entregue, precisa ser levado, precisa ser conduzido, precisa chegar a outras pessoas. Você só está aqui porque ainda você não chegou cá. Porque no dia que você chegar aqui, você vai ser transportado para outros lugares, você vai abençoar outras vidas. Então essa manhã é manhã do Senhor te encher, é manhã do Senhor transbordar na sua vida. Eu vim trazer essa palavra para o seu coração, porque hoje é uma manhã muito especial. Na Bíblia, e quando a gente estuda um seminário teológico, existe uma expressão que chama plenitude dos tempos. Plenitude dos tempos é quando há um alinhamento na agenda de Deus. Várias coisas acontecem ao mesmo tempo e a gente não entende. É Deus preparando o ambiente, alinhando tudo para algo acontecer, para um milagre acontecer, para algo extraordinário acontecer. O Senhor Jesus ressuscitou, e na manhã de domingo eles celebraram e celebram até hoje as manhãs de domingo como o dia do Senhor, o dia da ressurreição. Nós, como igreja, nós celebramos a ceia do Senhor aos domingos. Não importa se é no primeiro, segundo ou terceiro, mas é aos domingos.
E hoje nós estamos nesse ambiente de celebração ao Senhor pela sua ressurreição, de uma manhã de celebração porque nós glorificamos o nome do Senhor. Existe um alinhamento no mundo espiritual. E eu não sei se você sabe, mas hoje também, essa semana, é uma semana de comemoração do Pentecostes. Pentecostes é uma festa do derramado do Espírito Santo de Deus. É onde a igreja começou suas atividades cheias do poder de Deus. É onde que o Senhor derramou do seu Espírito sobre toda a carne. E nós fomos abençoados e somos abençoados nesse derramar do Espírito Santo. E eu creio que nesta manhã é uma manhã de alinhamento. Alinhamento espiritual para que nós venhamos ser cheios e transbordar dessa presença maravilhosa. Para nós sairmos desse ambiente de somente esperar algo acontecer. Só vai acontecer quando nós começarmos a transbordar aquilo que nós estamos cheios. E quantos aqui querem ser cheios da presença do Senhor? E eu te convido nessa hora a se colocar de pé. Se colocar de pé. Porque esta manhã, diante da palavra do Senhor e diante desta mensagem, o transbordar da bênção, o transbordar da presença do Senhor, existe um alinhamento no mundo espiritual. Manhã de Santa Ceia, manhã de Pentecostes, não poderia ser simplesmente uma coincidência, não poderia ser apenas duas datas que se alinham. Tem algo espiritual acontecendo, irmãos. Tem algo extraordinário acontecendo nesta manhã. E se você crê nisso, e se você crê nessa palavra que foi ministrada, eu convido você a colocar a mão no seu coração e você vai orar agora. Você vai orar ao Senhor agora, pedindo ao Senhor para te encher, até você transbordar, até você sentir que você não comporta mais dentro de você aquilo que está sendo derramado. Comece a orar, comece a louvar ao Senhor, comece a falar com o Senhor nesta manhã. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me. Faça dessa canção uma oração agora. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Olha o Senhor te Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Fale com o Senhor. Olha o que o Senhor está fazendo. Olha o que o Espírito Santo está fazendo nesta manhã. Olha o Senhor tirando toda dor, toda aflição. Olha o Senhor te levando para outro ambiente. Até transbordar. Quando isso acontece, nós experimentamos um outro ambiente na presença do Senhor. Derrama sua glória, enche-me até transbordar. Olha o Senhor te levando a outro ambiente, a um outro nível. Olha o Senhor te levando a um ambiente mais profundo na presença dEle. Porque Ele te chamou para transbordar. Ele te chamou para transbordar da presença dEle. Ele está aqui. O Senhor está aqui nesta manhã. Ele quer encher a igreja. Ele quer mover na igreja Batista Renascer na Bélgica. Ele quer corações sedentos, corações abertos, corações dispostos nesta manhã, almas que clamam pela presença do Senhor, corações clamando pela presença do Senhor, corações sedentos pela volta do Senhor Jesus, corações que se entregam. Pode me usar, Senhor, pode me usar, Senhor, pode me levar, Senhor, para abençoar, pode, Senhor, me encher, porque eu estou disposto a ir mais distante, Senhor. Eu sou como um rio neste lugar, Senhor, eu sou como um rio nesta geração.
Fala com o Senhor, abre os teus lábios e comece a falar. Enche-me até transbordar, derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me até transbordar, derrama sua glória, derrama sua glória. Eu gostaria de pedir o apoio dos obreiros, pastor. Gostaria que os obreiros da igreja passassem nesse corredor aqui, até lá no final, ministrando o derramar da presença de Deus em cada coração. Nós vamos cantar novamente. E veio muito forte no meu coração quando Paulo e Silas cantavam e oravam, as correntes caíram por terra, as portas se abriram, irmão. Tem porta que vai abrir hoje. Tem algo espiritual que vai romper hoje. Tem algo espiritual que vai romper hoje. Você vai ficar livre dessa situação e vai experimentar o novo de Deus. Paulo e Silas oravam e cantavam. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me. Diz aí, Senhor, a tua igreja, Senhor. A tua igreja, Senhor, cheia da tua presença, Senhor. Uma igreja pronta, Senhor. Uma igreja transbordante, Senhor. Uma igreja, Pai querido, disposta, Pai querido, a fazer a tua vontade. Uma igreja que não está presa, Pai querido, às situações. Uma igreja que não está presa a quatro paredes, Senhor. Mas uma igreja, Senhor, um povo, Pai querido, sedento, Pai querido, por ser rio, Pai querido, nesta nação. Por ser um rio nesse país, Senhor. Para levar, Pai, vida. Pai, lugares que não têm vida, Senhor. Para levar, Pai querido, alegria em lugares que não tem mais alegria, Senhor. Pessoas que não sentem mais amadas, Pai querido, a tua igreja vai levar amor. Deus querido, lugares que não tem mais esperança, Senhor. Mas tem aqui um povo que vai levar uma esperança eterna, Senhor. Deus querido, nós declaramos isso nesta manhã, Deus querido. Uma igreja cheia da tua